Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver questões sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi a maior das guerras na história. Como o próprio nome fala, né, envolveu o mundo inteiro, envolveu todos os continentes, participaram direta ou indiretamente do conflito. Alguns com maior proporção, outros com menor, mas de certo modo todos ali foram afetados. Outro ponto, a Segunda Guerra Mundial influencia até os dias de hoje o nosso aspecto, a nossa vida. O nosso mundo é moldado, determinadas tecnologias que usamos, e determinados comportamentos, determinadas atitudes, pelo que foi a Segunda Guerra Mundial. É o assunto dentro do conhecimento histórico que mais atrai historiadores e público de maneira geral. Sendo assim, vamos para a resolução de 4 exercícios sobre o confronto. É para ninguém errar na prova, viu? Vamos lá, vamos para um compartilhamento de tela, assim que der, né? A gente começa, então, por uma questão é, sobre a Segunda Guerra Mundial do Enem de 2012. Podemos ver aqui uma imagem no qual o Capitão América está esbofeteando, né, a liderança do lado inimigo, a liderança da Alemanha. Vê também a suástica, né, símbolo do Partido Nacional Socialista durante a Segunda Guerra Mundial, também conhecido como Partido Nazista, e ele esbofeteando os nazistas, né? E aí fala que ele, o Capitão América também contava com a aliança do jovem Buck. E aí a gente tem, né? O que se pede na questão é o seguinte: com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. Então, a capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta. Letra a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. B. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. C. O poder soviético durante a Guerra Fria. D. O movimento comunista na Guerra do Vietnã. Letra E. O terrorismo internacional após o 11 de setembro de 2001. Então, o Capitão América, né, digamos assim, o conhecido e famoso primeiro Vingador, surge no contexto da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que os quadrinhos nos Estados Unidos, quando foram criados por volta dos anos 1960 e 1970 foram criados dentro do contexto da Guerra Fria. Mas o Capitão América era um personagem que aludia à luta contra os regimes totalitários, contra o nazismo alemão, o fascismo italiano na Segunda Guerra Mundial. Então, letra B, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Na questão 2, nós temos aqui o seguinte, né? Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês à época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política. Então, lembrando, né, Neville Chamberlain foi ministro da Inglaterra até maio de 1940, quando ali foi substituído por Winston Churchill. E aí ele nos diz o seguinte, né? Não necessito defender as minhas visitas à Alemanha no outono passado. Que alternativa existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era o de prosseguir com a política, por vezes chamada de apaziguamento europeu. E Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, região de população alemã na Tchecoslováquia, eram a sua última ambição territorial na Europa e que não queria incluir
na Alemanha outros povos que não os alemães. Sabendo que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi rompido pelo líder alemão em 1939, entende-se que, letra A, Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. B, a aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a Tchecoslováquia. C, o rompimento desse compromisso inspirou a política de apaziguamento europeu. D, a política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição assumida pelas potências aliadas. Letra E, a forma que Chamberlain escolheu para lidar com o problema dos Sudetos deu origem à destruição da Tchecoslováquia. Então, nesse caso aqui, na questão 2, nós temos a letra A. Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. Então, em março de 1939, ele já anexa toda a Tchecoslováquia, né, hoje chamados de República Tcheca e Eslováquia. Depois, ele parte para a Polônia, ataca a União Soviética quando começa a sua derrocada, quando começa a sua derrota. Mas ele tinha por ambição dominar mais regiões na Europa, além dos Sudetos, né, que era ocupado ali por população de origem alemã. Então, como eu mesmo falo, o Hitler era muito bom em cumprir acordos com seus aliados ideológicos e muito bom em descumprir acordos com seus inimigos ideológicos. E foi assim que ele fez com os ingleses, foi assim que ele fez com os soviéticos. Inclusive, na questão 3, nós vemos alguma coisa relacionada a ele e à União Soviética. Aqui já é um discurso do líder soviético Stalin durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha quebra o pacto de não agressão, quebra o acordo de Ribbentrop-Molotov e ataca a União Soviética, né? O discurso nos diz o seguinte: o inimigo é cruel e implacável. Pretende tomar nossas terras regadas com o suor de nossos rostos, tomar nosso cereal, nosso petróleo, obtidos com o trabalho de nossas mãos. Pretende restaurar o domínio dos latifundiários, restaurar o czarismo, germanizar os povos da União Soviética e torná-los escravos de príncipes e barões alemães. Em caso de retirada forçada, todo o material rodante tem que ser evacuado. Ao inimigo não se deve deixar um único motor, um único vagão de trem, um único quilo de cereal ou galão de combustível. Todos os artigos de valor que não puderem ser retirados devem ser destruídos sem falta. Após 70 anos da Segunda Guerra Mundial, o discurso acima de Joseph Stalin nos remete. Letra A, a invasão soviética ao território alemão, marco na derrocada nazista frente à ofensiva aliada nos frontes ocidental e oriental. B, a Operação Barbarossa, decorrente da assinatura do pacto Ribbentrop-Molotov, estopim para a Segunda Guerra Mundial. C, ao Anschluss, quando a anexação da Áustria pelo Terceiro Reich provocou a reação soviética contra os alemães. D, a estratégia soviética frente à invasão alemã, conhecida como tática da terra arrasada, a mesma utilizada pelos russos contra Napoleão, no início do século XIX. Letra E, a Batalha de Stalingrado, uma das mais sangrentas e memoráveis de todo o conflito, decisiva para a vitória nazista. Então, o que se pede aqui no discurso, então, o discurso fala que não pode ser deixado nem um único quilo de cereal, nem um galão de combustível, nem um único motor, refere-se à destruição daquilo que não poderia ser levado. Essa mesma tática foi adotada pelos russos quando a França invade o então Império Russo no início dos anos 1800, também chamada de tática da terra arrasada, no qual você recua destruindo recursos que podem ficar para o inimigo. Nesse caso, então, a letra D
é a que responde à questão. E para nós terminarmos aqui, lembrando sempre, gente, antes da questão 4, deixa o like, se inscreve. Vamos chegar aqui aos 250 inscritos. Nós estamos com 243 atualmente. Obrigado, logicamente, a quem se inscreveu e está conosco desde o início aí. Muito obrigado mesmo. Na 4, a gente tem dois cartoons que remetem ao Tratado de Não Agressão Soviético, né? No qual Hitler conversa com Stalin e diz: boa piada, ninguém conhece as nossas intenções, hein? Aí o Stalin responde: é verdade, nem nós. E aí o curioso, né? Os dois estão com o papel na mão e a faca na outra. E do outro lado, nós temos, né, uma imagem no qual o Hitler está indo de carro para a União Soviética, enquanto o líder britânico Neville Chamberlain está indo de burro, mostrando, né, como o Hitler estava bem à frente nesse sentido do pacto, nesse sentido da preocupação com fazer um acordo com a União Soviética para garantir ali que não houvesse a segunda frente de batalha, que os soviéticos não pudessem abrir uma frente contra eles. O que acabou não dando certo com o desenvolvimento da guerra, né? O exército alemão acabou tendo que lutar em mais frentes de batalha, o que levou à vitória dos aliados. Então a gente tem aqui a pergunta: a charge se refere a, né? Ela se refere a letra A, Guerra Fria, letra B, Nova Ordem Mundial, letra C, Tratado de Versalhes, letra D, Guerra Civil Espanhola e letra E, Pacto Nazi-Soviético, também chamado Acordo de Ribbentrop-Molotov. Então, se refere à letra E, Pacto Nazi-Soviético, também chamado de Acordo de Ribbentrop-Molotov. E, na verdade, o que foi isso? Foi um acordo entre a diplomacia da Alemanha e a diplomacia da União Soviética, no qual assinaram um acordo que não se atacariam, não se agrediriam no conflito por um período de 10 anos. Lembrando sempre, né, o Hitler quebra esse pacto com menos de 2 anos de assinatura do mesmo. Ali ele teve a liberdade, né, para invadir a Europa Central e a parte da Europa Ocidental, e uma vez dominada a França, dominada a região da Europa Ocidental, a frente de batalha alemã, sobretudo, se concentra no Oriente, né? na antiga, então, União Soviética, que era o grande objetivo do Hitler. Objetivo esse que foi frustrado pela derrota do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos lá. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, agradeço mesmo a quem chegou até aqui. É para não errar na prova, viu? E, do jeito que eu fiz aqui, são 4 questões garantidas para você não errar na prova. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.